Continuar nesse outro vídeo para não ficar tão extenso. E aqui a gente vai concluir, retomando do ponto de que o ser humano não vive sem Deus, porque Deus é a própria vida. Depressão não é falta de Deus, mas a falta de Deus dá lugar à depressão vencer. E é por isso que as pessoas chegam ao ato do suicídio. Lembrando que suicídio, ele não pensou em morrer, em tirar a própria vida, ele lembrou de colocar um ponto final, ele quis colocar um ponto final na dor, mas da pior forma possível, porque ele não eliminou só a dor, ele eliminou a própria vida, cometendo um crime de tirar a vida, que a vida não é dele, a vida é de Deus, a vida não é nossa, nós não nos pertencemos. Nós vamos já ver isso aqui numa referência bíblica, mas antes dela nós vamos ver em Mateus, um livro da Bíblia. Hoje eu quero me basear só na Bíblia. Livro da Bíblia, Mateus capítulo 4, versículo 4 diz assim: Jesus, porém, afirmou-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso quer dizer o quê? Que tudo que vem de Deus nós precisamos. E nós precisamos de Deus em tudo na nossa vida. Não podemos viver como se não tivéssemos um ser soberano sobre a nossa vida. Não podemos viver como se nós não tivéssemos uma vida espiritual para tratar, para cuidar, para alimentar. Porque quando nós vivemos indiferente a isso, nós somos destruídos pela própria vida humana. E há uma relação muito grande entre a fé e as doenças emocionais. Isso você também vai encontrar com muita clareza. Eu não vou ler o texto, mas você pode ler em Mateus 6, de 25 a 34, onde fala da ansiedade, que é a ansiedade que leva à depressão. E muitas das vezes a ansiedade, sim, é a falta de fé, é a falta de saber depender de Deus, de esperar as coisas certas, no momento certo, saber que se você não recebeu algo que você tanto pede, que você tanto busca, é porque Deus sabe que não vai ser bom. E a gente não entende isso, né? E isso vai gerando uma ansiedade. E essa ansiedade daqui a pouco ela está sem controle, porque nós não confiamos num Deus que diz: não se turbe o vosso coração, crede em mim. Mas a gente está crendo em Deus ou nós estamos deixando o nosso coração viver perturbado? Vamos ler um pouquinho mais a Bíblia? Vamos meditar mais na Bíblia? Vamos colocar mais a Bíblia em prática na nossa vida e entender que nós não viemos aqui brincar de casinha e nem de só ser feliz, mas que nós viemos aqui para uma guerra, para uma luta e que nós precisamos do nosso general, que é Cristo. Sem ele, nós vamos perder a luta e vamos perder a guerra, né? E em Mateus 7, 24 a 27, fala de depressão. E nos entrelinhas, fala de depressão. É um texto curto, eu vou ler. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E ela caiu. E grande foi a sua ruína. Essa casa é a nossa vida. Onde é que eu construí a minha casa? Onde é que eu construí a minha vida? Na rocha que é Deus ou nas coisas supérfluas desse mundo? Onde é que está depositada a minha esperança? Nas coisas deste mundo ou nas coisas do alto, do céu, de Deus? A Bíblia diz que se nós vivermos nesse mundo apenas pelas coisas desse mundo, somos os mais miseráveis. Então não tenho que viver nesse mundo aqui, por esse mundo. Mas lembrando que
Eu tenho muito mais depois daqui. É necessário aprender com cada experiência. São elas que vão nos firmando cada dia mais em Deus e fortalecendo a nossa fé, esperança, perseverança e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Assim, aquietamos nosso coração, pois estamos na rocha e não seremos abalados. Do contrário, uma tristeza simples já nos leva a querer ficar só em casa, sem conversar, vendo tudo preto e branco e esperando o pior. Tudo porque não alicerçamos nossas emoções, a nossa vida na palavra e ensinamento de Deus. E é aqui onde a depressão encontra lugar, guarida, para se desenvolver e instalada, a casa cai. Entenderam? Qualquer dúvida, deixe os comentários embaixo, entre em contato e a gente pode conversar melhor sobre o assunto. Aqui está sendo bem preciso por conta do tempo. E não há vida fora de Jesus. João 6,53 nos afirma. Então Jesus os advertiu, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentre vós. Não tereis a vida dentre vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Comer a carne e beber o sangue é participar da ceia, é interagir, é compartilhar, é comungar das coisas de Jesus, das coisas de Deus. E fazendo isso, se nós estamos comungando, nós estamos andando com Deus, nós temos vida em nós. Do contrário, seremos apenas um ser vivente andando, perambulando por aí, que ficaremos frágil e fácil de qualquer vento vir e nos derrubar, e seremos destruídos. Não há vida fora de Jesus e é por isso que as pessoas vivem tristes, ansiosas, depressivas e sem sentido, porque estão buscando vida em si mesmo, e em nós mesmos não há vida. Só há vida em Deus. E 1 Coríntios, para encerrarmos, 6, 12, 17, 19 e 20, diz que nós não nos pertencemos. Eu não sou dona de mim, como você não é dono de você. Então, nós não podemos decidir ou escolher viver aqui da forma como eu quero, como eu acho que tem que ser. Mas estamos fazendo isso. E é por consequência das nossas decisões que estamos sofrendo, que estamos tendo ansiedade além do nível, depressão, muitas pessoas chegando ao suicídio, porque saíram do propósito de Deus. Quando Deus criou o ser humano, ele tinha um propósito. Quando ele nos permite vir a esse mundo, ele tem um propósito para cada um. E na nossa insignificância, nós precisamos nos refugiar em Deus para entender a que eu vim. 2 Coríntios diz assim: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Tudo me é lícito, eu posso tudo. Deus me deu livre-arbítrio. Se eu decidir viver do meu jeito. Agora, se eu entender que a vontade de Deus, como a Bíblia diz, ela é boa, perfeita e agradável, então eu vou querer isso para mim, eu vou me submeter à vontade de Deus, e aí sim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, porque eu não vou viver conforme o mundo quer que eu viva. O mundo jaz no maligno, e o maligno é Satanás, e o que Satanás quer da nossa vida é a destruição. Ele não quer nada de bom pra gente, ele nos oferece vícios, é prostituição, é o mundo das drogas, é contenda, tudo de ruim que vem só destruir, tudo de encontro à palavra do Senhor. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Se eu me unir a Deus, eu vou ser um só espírito com Ele. Eu estarei forte para vencer as batalhas da vida.
Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprado por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Quando Deus criou o homem e colocou aqui na terra, lá Adão e Eva resolveram pecar, desobedecer a Deus, saíram do propósito de Deus. E aí começou a vida humana na terra pecaminosa. Naquele momento ali, todo ser humano estava afastado de Deus. Nós não teríamos a mínima chance de um dia descansar eternamente no repouso do Senhor. Porque teríamos que pagar um alto preço à redenção e nós, seres humanos, não conseguiríamos. Deus misericordioso, que é em seu infinito amor pela humanidade, se apiedou da nossa situação de destruição e de afastamento dele. Sem ele, nós não teríamos vida, nós não teríamos nada de bom. Ele vai e manda Jesus morrer na cruz para pagar o preço que nós não conseguiríamos pagar. Jesus veio, pagou o preço. Se ele pagou o preço, ele nos comprou. É por isso que nós não nos pertencemos. Porque nós estávamos perdidos. Nós estávamos afastados do Criador. A criatura não vive sem o seu Criador. E nós iríamos só morrer. Jesus veio e pagou o preço e nos resgatou. E é por isso que nós precisamos viver para a glória de Deus. Porque como Ele nos resgatou, Ele nos guia, Ele nos sustenta, Ele nos mantém, Ele nos dá vida, Ele nos dá saúde e Ele nos conduz em tudo o que nós precisamos. Tudo nos é permitido agora. Os meus valores, princípios, objetivos, metas e etc. é que vão me dizer o que me convém, de acordo com o que eu quero para a minha vida. Nós não nos pertencemos. Deus, mais uma vez digo, foi quem nos criou e nos comprou para a sua glória e adoração. Precisamos viver em seus propósitos. E tudo irá bem, porque fora dos propósitos de Deus, nós só encontraremos sofrimento, dores, ansiedade, depressão, suicídio, fim, a morte e o sofrimento eterno. Então não vamos enveredar por este caminho. Vamos escolher andar com Deus. Decida hoje começar um relacionamento com Deus, o seu Criador, quem te dá o fôlego da vida, quem tem poder de dar e de tirar a vida. Ninguém mais tem esse poder. Nem você tem esse poder de tirar a sua vida, porque ela não é sua. Deus apenas lhe emprestou para você vir aqui a uma missão para Ele. E aí, quando nós estamos nesse sofrimento, é quando nós decidimos desobedecer